conversa sobre discussão sobre ciência e religião. E eu me lembrei de que no ano de 1978 eu escrevi um trabalho que foi publicado no suplemento de um jornal paulista, de um semanário paulista, sobre as relações entre imprensa e alta cultura. E eu já via naquela época uma tendência que depois se confirmou, que é o seguinte: até uma certa época do século XX você tinha, vamos dizer, uma distinção bem nítida entre o que era alta cultura e o que era mídia, diversões públicas, etc, etc. Então a mídia de algum modo tentava refletir, né, o movimento, a criatividade da alta cultura. Então, sei lá, entrevistava grandes escritores, entrevistava físicos, etc. Então você tinha uma imagem mais ou menos rala da alta cultura que aparecia na mídia. Em geral, os grandes jornais todos tinham suplementos culturais ou suplementos literários que davam, vamos dizer, alguma informação ao público sobre isso. Em São Paulo havia o suplemento literário do Estado de São Paulo, era uma publicação bastante respeitável. No Rio de Janeiro tinha uma do Jornal do Brasil, né? Mas a situação estava mudando rapidamente. Quer dizer, a força da mídia estava se tornando tão grande, que ela exercia mais influência sobre as universidades e a alta cultura do que o oposto. E eu estava vendo que isso estava aumentando, e então falei, olha, daqui uns anos vai ser exatamente o contrário. Quer dizer, a alta intelectualidade ela vai ser serva da mídia. E, portanto, os debates culturais, intelectuais, científicos tenderão a refletir mais uma mentalidade de mídia do que, vamos dizer, a própria dinâmica interna da alta cultura. Automaticamente, o nível desses debates vai baixar formidavelmente, e o que nós vamos ouvir a título de debate científico daqui 20 ou 30 anos vai ser um desastre total. Isso no mundo inteiro. Agora, tudo que acontece, vamos dizer, de decadência cultural e intelectual no mundo, no Brasil acontece de uma maneira muito pior. Porque o Brasil não tem retaguarda, o Brasil não tem 2000 anos de história, tá certo? Ele não teve, vamos dizer, essa famosa herança greco-latina medieval, nunca entrou no Brasil, né? Um exemplo que eu mesmo citei disso é quando fizeram, eu comentei isso no Jardim das Aflições, quando fizeram a coleção Os Pensadores, que pretendia dar ao público jovem brasileiro uma visão do que foi a filosofia universal. Eles concederam à filosofia medieval um único volume e botavam nas outras volumes inteiros para pensadores de quinta categoria. E isso mostrava, vamos dizer, a topografia, o senso das proporções que vigorava ali. Eles realmente, esse negócio medieval para eles é um negócio muito distante. E alguns pensadores que no conjunto da história não tinham peso nenhum, podiam ser importantes para a mídia. E a mídia estava então dando, vamos dizer, a pauta, o senso das proporções, o senso das medidas e a topografia da história cultural. E esse processo foi se tornando cada vez mais agudo e mais visível. Automaticamente, os debates públicos, os debates pretensamente intelectuais, culturais ou científicos, eles vêm hoje com o mesmo simplismo que é característico da mídia popular. Mas quando você vê esses debates tipo assim, Richard Dawkins versus não sei o quê, o que você está vendo não é um debate científico, gente, é um debate de mídia, simples, onde os conceitos todos aparecem na versão simplificada, né, e chapada que um jornalista pode apreender e compreender, tá certo? Se você pensar, bom, existe debate científico ainda? Bom, existe ainda em publicações ultra especializadas, das quais as pessoas nunca vão ouvir falar. Isso ainda existe. Mas se você pegar debates como, por exemplo, evolucionismo e criacionismo, ou ciência e religião, razão e fé, etc., está tudo no nível de mídia e não no nível de alta cultura mais. E isso é muito importante que vocês tomem consciência disto, para que vocês não tomem posições nesses debates. Vocês têm que furar o debate, dizer, olha, a conversa não é essa, o problema não é esse, vocês estão discutindo a história da carochinha, tudo isso é uma besteira sem mais tamanho, e nós que somos estudiosos sérios, nós não aceitamos essa palhaçada.
Nós queremos que os problemas sejam colocados nos seus devidos termos. Tá certo? Então, esta semana apareceu uma pergunta sobre o negócio de ciência e religião. Eu digo, quantos debates vocês já viram sobre ciência e religião? Centenas. Toda hora aparece isso de novo, não é isso? Eles chamam, sei lá, o Richard Dawkins e um padre, ou o John Lennox, chama Richard Dawkins e John Lennox, que é um cientista católico, matemático, grande matemático, católico. Digo, muito bem. Mesmo essas pessoas, elas têm que baixar o nível da conversa para que ela se torne acessível, não ao público geral, mas à mídia. Porque no público geral você sempre vai encontrar pessoas muito mais qualificadas do que numa redação de jornal. Me parece a coisa. Se você pegar toda a redação da Folha de São Paulo, do Globo, do New York Times, etc., aí você tem um certo padrão. Agora você pega a população em geral. A população em geral está cheia de pessoas, vamos dizer, anônimas, mas altamente qualificadas, que você não vai encontrar em nenhuma redação de jornal. Não é isso? O sujeito, para aguentar viver numa redação de jornal, ele vai ter que nivelar a sua mente ao dos seus coleguinhas. Eu que trabalho em redação durante décadas, né, eu sei que existe uma tendência achatante e acachapante, tá certo? Como é que se diz? Na pressão dos pares, como se diz. Né? É muito difícil numa redação de jornal você ter uma ideia própria. Não dá para ter. É o dia inteiro aquelas conversas vulgares, aquelas besteiras, a mesma piadinha, as mesmas pressões. Né? E, sobretudo para a pessoa jovem que entra nesse meio, ela se adaptar, vamos dizer, ao tipo de personalidade reinante é uma coisa importante. Até por sua própria construção da sua personalidade. Você era um estudante, agora você quer se sentir um jornalista. Tá certo? Não deixa de ser um upgrade. Você está subindo na escala social, intelectual e até ontológica. Né? Ele está se tornando, como pode usar a expressão do Leon Blois, ele está se tornando aquilo que se convencionou chamar de alguém. Né? Então, quando aparece esse debate, assim, eu já fico aterrorizado, porque eu já sei o que vem. Então eu falei, bom, se nós fôssemos organizar um debate sério a respeito deste problema, nós teríamos que começar sabendo o que é ciência e o que é religião. Não é isso? Claro que existe uma visão popular, também simplificada e esquemática do que é uma coisa e do que é outra. Mas esta visão popular, se você a traduzir vamos dizer, num conceito explícito, o que dá? Nós sabemos que existem várias religiões e que as doutrinas delas são incompatíveis entre si. Se você pegar, por exemplo, o hinduísmo, tem uma pleiade de deuses que não acaba mais, né, ao passo que as religiões monoteístas assumem um só. O Deus do cristianismo é um Deus que se encarna na história, ao passo que o Deus do Islã, você sempre dizer que ele se encarnou na história, é um pecado e um crime que pode resultar na pena de morte. E assim por diante. Então você pega todas essas constelações, vamos dizer, de ideias, de crenças, de símbolos, de ritos, etc., e reúne tudo sob um conceito genérico de religião. Eu digo, mas como pode haver um conceito genérico entre objetos que se excluem? Por exemplo, você dizer, não, então denominamos como religião a crença em algum Deus. Bom, se você diz isso, você está supondo, evidentemente, que o Deus de cada religião é um exemplar de uma espécie, é uma espécie de um gênero, um exemplar de uma espécie. Tá certo? Portanto, existem vários deuses e cada um acredita no que quiser. Mas acontece que isso aí contradiz pelo menos metade das religiões existentes. Se você disser, por exemplo, a Santíssima Trindade é apenas um exemplar da espécie de Deus? Não, só existe a Santíssima Trindade, o resto não existe. Se você pegar um muçulmano e disser Allah é um membro de uma espécie, não tem espécie, ele é sui generis, só existe um. Então, isto quer dizer que o conceito genérico de religião desmente a existência das próprias religiões. Dito de outro modo, este conceito é impossível. Não há um conceito genérico de religião. Por outro lado, se você pegar as ciências, bom, existe alguma ciência dedicada a saber se Deus existe ou não?
Não tem nenhuma, né? Existe uma concepção científica geral do universo? Não, não tem nenhuma. Nenhuma que seja cientificamente válida. Você tem filosofias científicas propostas por esse, por aquele, que tentam esboçar uma concepção que, no entender do autor, tem fundamento científico. Que um outro autor vai dizer que não tem fundamento científico algum. Então, eu digo, olha, esses dois entes genéricos, chamados ciência e religião, simplesmente não existem. Eles não podem ser confrontados, né? A coisa se torna ainda mais grave, porque, evidentemente, toda religião existente tem uma doutrina. E essa doutrina é composta eminentemente de afirmações gerais sobre a estrutura última da realidade. Então, a criação, a história humana e o fim dos tempos. Isso tem no Islã, tem no cristianismo, tem no judaísmo, etc, etc. Também tem no hinduísmo, quando doutrina dos ciclos cósmicos. Tudo vai acabar e tudo vai começar de novo. Os vários universos se encaixam uns nos outros como as pérolas de um colar e assim por diante. São várias concepções que abrangem a totalidade do existente, daquilo que existiu, existe e está por existir. Eu digo, bom, existe alguma ciência que faça afirmações desse porte? Não, nenhuma. Então como é que nós vamos comparar, meu Deus do céu? Vocês estão entendendo, quer dizer, o nível de estupidez que esse tipo de debate impõe às pessoas? Você está discutindo absolutamente impossível, entidades inexistentes, tá certo? E está oferecendo essas entidades que são conceitos autocontraditórios como se fossem coisas existentes na história, na realidade. Existe um treco chamado religião, existe um treco chamado ciência, que elas vão se confrontar. Então, o número desses debates é enorme, e a atenção que esses debates atraem também é enorme. Você vê no YouTube, aparece todo dia, tem alguma coisa desse tipo. Essa semana eu estava vendo vários, aí onde aparece o Jordan Peterson, esse psicólogo, respondendo, por exemplo, ao Sam Harris, né? Às vezes você vê o William Lane Craig respondendo ao Daniel Dennett e outro, fala, mas meu Deus do céu, isto que o William Lane Craig está representando, personificando, isto é uma religião? Ou é uma filosofia pessoal dele que ele acredita ser convergente com alguma religião? Sem que se possa dizer exatamente que religião é essa. Então, é claro que é esta a última hipótese. É claro que é uma filosofia pessoal dele. E o Daniel Dennett, que ele está falando em nome da ciência, também é uma filosofia pessoal dele, que ele jura que tem base científica, mas que outros podem não concordar. Então, esse debate, nos termos em que ele é colocado habitualmente, é impossível. Se você pensar em razão e fé, também é exatamente a mesma coisa, não é isso? Então, isso quer dizer que o público está sendo cada vez mais viciado em raciocinar a partir de estereótipos que não correspondem a nada na realidade, absolutamente nada. Eles só existem na esfera da mídia. É uma criação da mídia. Funciona, então, em circuito fechado. A mídia discute coisas que ela mesma inventou, tá certo? E que não podem existir na realidade histórica de maneira alguma. A partir da hora que você ficou viciado nisso, nunca mais você vai entender coisa nenhuma. Quer dizer, o primeiro requisito de qualquer conhecimento sério é você voltar, você recuar dos estereótipos, dos chavões e das palavras para os fatos correspondentes. E acontece que esta operação muitas vezes é impossível. Por quê? Porque não há fatos por trás dos conceitos e dos termos que estão sendo usados. Então, é só você procurar, você vai ver que não tem nada ali. Então, quando esta análise falha, quer dizer, claro, nós também, a falha pode ser nossa, nós não conseguimos fazer análise, mas qualquer conceito não analisável é falso. Isso aqui é a regra número 1 de qualquer estudo que você venha a fazer. Se você não consegue analisar o conceito nos seus componentes mais imediatos e materiais, empiricamente constatáveis, o conceito não quer dizer absolutamente nada.
Ora, se você quisesse fazer, vamos dizer, um confronto verdadeiro de ciência e religião, teria que ser o confronto de alguma ciência com alguma religião. Essa é a primeira coisa. Porque a religião genérica não só não existe, como ela é contraditada por cada uma das religiões existentes. Nenhuma religião pode aceitar que ela é apenas uma espécie de um gênero, porque senão ela estaria automaticamente aceitando a veracidade das demais, tá certo? Inclusive naquilo que elas a contradizem. Então é impossível, né? Então, quanto às ciências, nenhuma delas criou uma concepção geral do mundo que você possa confrontar com a da suposta religião. Então só pode ser a confrontação de uma ciência em particular, ou duas ciências, ou três ciências, com alguma religião existente. Mais ainda, eu digo, no que consiste a veracidade de uma religião? É a veracidade de uma doutrina? Pensa bem se isto é possível. Né? Uma doutrina é um conjunto de afirmações sobre a realidade. A veracidade de uma afirmação depende de que os objetos a que ela se refere existam na experiência. Ou seja, nenhuma doutrina pode ser verdadeira em si mesma. Ela é verdadeira porque ela se refere a um objeto, né? E este objeto existe não só dentro da doutrina, existe fora, na realidade. Né? Portanto, a veracidade de uma doutrina está condicionada à realidade dos seus objetos. Está claro isso? Não é como uma demonstração matemática. Se você diz 2 mais 2 é 4, não importa 2 o quê ou 4 o quê. A veracidade, vamos dizer, da pura matemática ou da pura lógica é uma veracidade puramente formal. Portanto, ela não depende de nada externo. Tá certo? Não depende de que sejam 2 laranjas, 2 abacaxis ou 2 elefantes. Mas a realidade de qualquer doutrina que se refira a uma realidade depende dessa realidade e não da própria doutrina. Portanto, é uma veracidade de tipo empírico, de tipo experimental e não de tipo formal. Está claro até aqui? Isso quer dizer que, de maneira alguma, uma doutrina religiosa pode ser testada em si mesma, sem referência ao objeto do qual ele está falando. Por exemplo, Deus. É? Então, é impossível você discutir uma religião sem você saber se o Deus a que ela está se referindo existe e se ele procede da maneira que essa religião está dizendo que ele procede. Por exemplo, o cristianismo diz que Deus encarnou na realidade e viveu historicamente. O Islã diz que ele jamais fez isso e nem pode fazer. É? Qual das duas você quer testar? Então, bom, nesse ponto de vista, o Islã não é testável de maneira alguma, porque se o Deus a que ele se refere, os muçulmanos se referem, só existe enquanto entidade universal, não encarnada no mundo terrestre, ele não pode ser testável de jeito nenhum. Então o Islã está fora da discussão. Mas podemos discutir o cristianismo, porque dizem que Deus, uma das pessoas da Trindade, se encarnou por decisão da primeira e por intervenção da segunda. Né? Se encarnou, nasceu da Virgem Maria, fez isso, mas aquilo, patati, patatá. Fala, bom, já melhorou, aqui já estamos mais próximos do estudo experimental. Então, por exemplo, poderíamos recorrer à análise dos testemunhos históricos e saber se o indivíduo chamado Jesus Cristo realmente existiu em certa época e fez certas coisas, etc, etc. Então, isso já se aproximaria mais, quer dizer, você estaria confrontando uma doutrina religiosa, que é a do cristianismo em particular, com uma ciência em particular, que é a ciência histórica. Isso é possível. E existem inúmeros livros sobre isso. Outro dia eu comecei a ler, não terminei ainda, um livro muito interessante, em que um grande investigador policial, um detetive profissional, decidiu aplicar à questão, vamos dizer, da história de Jesus Cristo, os métodos de investigação correntes na investigação policial.
chegando à conclusão de que a narrativa bíblica é altamente crível. Eu não terminei de ler, não sei se ele conseguiu demonstrar ou não, mas isto é possível. Por outro lado, você pode também confrontar alguma ação atribuída a Deus com aquilo que você sabe da esfera de realidade dentro da qual essa ação se desenrolou. Por exemplo, uma cura miraculosa ou coisa assim. Isso também é possível, com certos limites. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, a ciência médica e confrontar com ela uma cura miraculosa, você está, como eu já demonstrei na conferência sobre os milagres, você está recortando do evento miraculoso só o aspecto que coincide com o campo daquela ciência. Por exemplo, eu dou o exemplo da menina que não tinha pupilas e o Padre Pio rezou e ela começou a enxergar. E muito bem, você pode estudar o aspecto anatomopatológico, fisiológico, etc, etc. Mas nada disso explicará assim, por que a menina foi falar com o Padre Pio e não com outro qualquer? Por que ela não veio falar comigo, por exemplo? Aí, seu Olavo, reza aí para mim e tal. Ela não fez isso, ela foi falar com aquele padre, e não com outro. Isto faz parte da história daquele milagre? Não, claro que faz. Então, como que ela foi saber do Padre Pio? Por que teve a inspiração de ir lá? Tudo isto está dentro da história desse milagre. E isto não é analisável pela ciência médica. Isso requeriria a história psicológica da coisa, a qual, por sua vez, não teria poder de preensão sobre o aspecto anatomopatológico, etc. Estão compreendendo? Então você precisaria da articulação de pelo menos duas ciências para poder estudar isso aí. E essa articulação em si é enormemente problemática. Como é que eu vou buscar um fio de causalidade que conecte uma decisão humana de levar a menina ao Padre Pio ao processo anatomopatológico da doença e a fisiologia da cura? Não existe essa ciência. Precisaria desenvolver para esta finalidade. Isto nunca foi feito. Então isso quer dizer que nem mesmo aquela pequena dose de confronto possível foi atendida ainda com os requisitos de um conhecimento científico, não digo válido, mas relevante. Nem isto foi feito ainda. Então você imagina como essa discussão está atrasada e como ela é inviável. E apesar dela ser inviável, estão fazendo essa discussão toda hora. Isto é um fenômeno criado pela mídia. E, não havendo para a maioria das pessoas outro meio de informação senão a mídia popular, o que quer que apareça na mídia aparece como se fosse a própria realidade. Por isso você não tem outros canais. Por exemplo, se você lê num jornal ou vê no noticiário de televisão a narrativa de um acontecimento que você presenciou, você pode dizer foi assim ou não foi assim. Quer dizer, você mesmo é testemunha. Mas só as testemunhas podem fazer isso, os outros não podem. Então, se você recebeu informação pela mídia, por onde você há de receber uma outra informação com que você possa compará-la? Não existe. Se você falar mídia alternativa, fala, bom, mídia alternativa fornece um meio de comparação, mas ela também é mídia. E mídia quer dizer um negócio intermediário. Não é o fato bruto que está chegando a você. Tem uma mediação, e essa mediação, evidentemente, transforma o fato. Transforma de acordo com o quê? Primeiro, com as normas de trabalho de cada organização jornalística. Quer dizer, você quando entra para trabalhar num jornal, você sabe que as notícias têm que ser apresentadas assim, assim, assim. Estou descontando a hipótese da distorção premeditada. Então, quando eu comecei a trabalhar no jornal, eu tinha 17 anos de idade, então, o grande sucesso do momento no Brasil era o Jornal do Brasil, que tinha adotado as normas de redação do New York Times.
Então a coisa era a seguinte: a notícia tinha que ser resumida em 5 linhas. Depois, em 3 linhas, você fazia um aspecto menor, menos importante. Daí você botava um intertítulo, daí mais 10 linhas, outro intertítulo, mais 10 linhas. É a média, não era rigor, não era matemática. Mas eu pensava assim: quem disse que toda notícia pode ser exprimida nesta fórmula? Por exemplo, faça o relato do Gênesis na fórmula do Jornal do Brasil, do New York Times. Faça o enredo dos demônios do Dostoiévski. Você vai ver que o que vai sair é um negócio tão diferente do original que não vai dar a menor ideia do que era. Então, também veja que um jornal ou um noticiário de televisão é um produto comercial. Ele tem que ter uma forma para ele poder ser vendido. Então você vai oferecer o produto aos anunciantes. Então você tem que descrever para ele qual é o formato do produto, né? Ora, uma coisa é o formato do produto, outra coisa é o formato dos fatos que aconteceram e que teoricamente este produto vai veicular. Qual dos dois vai predominar? O formato do produto, evidentemente. Isso quer dizer que qualquer notícia, qualquer fato a respeito do qual você escreva, do qual você fale, terá que se adaptar ao formato do produto midiático que você está oferecendo. Isso aí, o coeficiente de distorção aí já é absolutamente monstruoso. Sem você contar, né, que pode haver interesses que deformem o fato. Não precisa nem inventar, nem levar isso em conta. Agora você imagina, por exemplo, o que se passa na literatura criativa. Qualquer escritor está livre para trabalhar qualquer fato, real ou imaginário, do jeito que ele bem entenda. Não há normas de redação. Então, por isto mesmo, a literatura pode lhe oferecer um retrato mais ou menos aproximado da realidade. Porque você vê como vários escritores diferentes, olhando com olhos reais, numa experiência real, conseguiram perceber alguma coisa. Essas várias percepções, elas às vezes convergem, às vezes divergem, mas elas são coisas vivas. E por isso mesmo ela pode lhe dar uma noção do que realmente se passou. Não é uma noção matematicamente exata, mas uma noção humanamente suficiente. Agora, o que aconteceria se os produtos de ficção fossem também padronizados? A literatura deixaria de funcionar. Ora, isso realmente acontece. Isso quer dizer, para você publicar um romance, por exemplo, nos Estados Unidos, ele precisa obedecer a certos padrões, que são os padrões que eles acreditam que são os livros de sucesso. Então, quer dizer, você oferece uma história, você escreveu de um certo jeito, você leva para uma editora, editor diz: eu gostei dessa história, então agora vamos dar para o nosso redator, ele vai adaptá-la na forma do produto que nós queremos vender. Então, isso quer dizer que entre a realidade vivida, a realidade da experiência, e aquilo que chega, que se transforma em produto midiático, editorial, vendável, a distância é imensa. A única coisa que pode compensar isso, eu digo, é a livre criação literária, obviamente. É por isso que o Saul Bellow falava tanto, insistia tanto na questão das impressões autênticas. Quer dizer, só um escritor de verdade pode, vamos dizer, escrevendo desde a sua personalidade real, sem querer desempenhar nenhum papel, tá certo? Dizer algo de verídico a respeito do que aconteceu. Só um escritor pode fazer isso aí. Os outros não podem. Por quê? Porque os outros vão seguir a norma do produto. Agora, que norma do produto Balzac seguiu? Ou que nome de produto Dostoiévski seguiu? Nenhum. Ele fez um esforço imenso de apreender a realidade e transmutá-la em palavras que para ele tinham veracidade. Então, não precisa ser necessariamente a veracidade histórica, mas a veracidade da comunicação verbal de indivíduo a indivíduo. Isto é a única garantia de que
no panorama histórico nós podemos enxergar alguma coisa real. Então, quando você faz, por exemplo, a biografia de um personagem histórico, bom, você pensa que as editoras não têm normas para edição de biografias? Então pronto, acabou. Isso quer dizer que a média dos biógrafos vão trabalhar dentro da norma. E só algum biógrafo, historiador genial, como Andrew Robert, que fez essa biografia maravilhosa de Napoleão, ou Dmitry Merezhkovsky, que fez outra biografia de Napoleão, só um historiador excepcional consegue furar esta coisa e dizer algo de real. Mas qual é a possibilidade estatística de que estas obras, e não as outras, de que as obras criativas e não as padronizadas alcancem o público geral? A possibilidade é mínima. Isto quer dizer que nós vivemos num mundo onde a opinião pública é sistematicamente enganada, e só enganada. E só quem tem alguma chance de perceber a realidade são as pessoas que têm outros meios de acesso ao conhecimento, que não são os da massa da população. Então a realidade não se tornou incognoscível, ela é cognoscível ainda, mas só para quem deseja conhecê-la. Tá certo? E o faz com uma busca ativa do conhecimento, e não com a mera recepção do material recebido, como faz a maioria. É por isso que você vê mitos historiográficos se impõem muito mais facilmente do que a realidade histórica. Né? Eu, por exemplo, ontem, esses dias mesmo, eu estava aqui. Esse livro vermelhinho aí. Peguei esse livro aqui. Utopian Road to Hell, Caminho Utópico para o Inferno. É um livro escrito por um sujeito conservador que está falando mal das ideologias utópicas, tipo socialismo, fascismo, nazismo, etc, etc. Ele, com toda razão. Só que ele diz o seguinte: todos são modelos platônicos. Digo, ora, eu estudei a República, né? Eu sei que a República foi inteirinha escrita para traçar um modelo de utopia e em seguida demonstrar que ela é impossível, né? Então, se você entende esta filosofia política platônica como uma proposta utópica, você está entendendo exatamente o inverso, né? Você não precisa conhecer muito grego para você perceber que toda a construção utópica do regime da República é irônica, não é literal. Sócrates não está pregando nada daquilo, né? Ele está construindo um negócio lindíssimo, impossível, para demonstrar que é impossível. Demonstrar que isso contradiz na base o fenômeno essencial da história humana, que é a passagem do tempo. Isso quer dizer que a ideia, ao se encarnar na temporalidade real, ela se autodissolve. E daí vem aquele ciclo, chamado ciclo das formas viciosas, né, em que um regime produz outro, que produz outro, que produz outro, que produz outro, e tudo termina numa desgraça enorme. Esta é a tese fundamental da República. Ora, Platão escreveu isso há quase 2.500 anos, né? E pessoas de cultura, que são contra os regimes utópicos, ainda acreditam que aquilo é uma utopia, né? Karl Popper entendeu a República assim. Hans-Georg Gadamer entendeu assim. Quer dizer, não são cretinos. Eu só posso entender que eles não leram a República inteira, eles leram até um pedaço, acharam que conhecia, e passaram a bola adiante. Então, isso quer dizer que se um mito tão bobo, tão flagrantemente falso, se impregna até nos altos escalões da cultura, com quanto mais facilidade não vai se impregnar na mente popular. Agora, pergunto eu, qual a possibilidade estatística de que pessoas informadas por estes estereótipos e mitos e lendas urbanas, etc., entendam alguma coisa que está se passando e saibam decidir de maneira correta? Por incrível que pareça, isso acontece. Por quê? Existe um fundo de senso comum que é uma exigência biológica. Como diz, o sujeito é louco, mas não rasga dinheiro. Então, em certas circunstâncias excepcionalmente arriscadas,
a humanidade até que decide com bom senso, porque ela não vai ser guiada pelos estereótipos o tempo todo. Então, algo de percepção real tem de haver. É isso. Então, sempre se aposta nesse fundinho. É aquilo que Ortega y Gasset chamava o fundo insubornável. Ele diz que todo ser humano tem um fundo insubornável. Quer dizer, tudo é mentira, mas tem um pedacinho lá no meio que não dá para mentir. Quer dizer, a não ser o psicopata. O psicopata não tem fundo insubornável, tem um fundo altamente subornável. Quanto mais fundo você entra, mais mentira tem. Então, existe ainda esse resíduo. Mas em todas as questões em que a opinião pública seja dirigida para fazer escolhas dentro do que lhe foi proposto pela mídia dominante, só vai sair besteira. Só vai sair erro. E quando eu falo povo, opinião pública, eu não estou me referindo só ao povão. Você acha que os governantes são mais capazes do que isso? Deputados, senadores, juízes de direito, eles têm mais capacidade do que isso? Claro que não. Por quê? Eles não estão buscando a verdade, eles estão exercendo as suas profissões, gente. E a profissão, ela tem a sua forma própria, que não é da busca da verdade. Então, a busca da verdade pode acontecer também. Por exemplo, uma vez um advogado meu protestou como uma atitude de um juiz que estava seguindo as suas normas processuais, formalmente, sem levar em conta a substancialidade dos fatos, dizendo: mas, excelência, o processo judicial não é o processo da busca da verdade? Bom, o juiz disse que sim, mas é o processo da busca da verdade pelos meios processualmente admitidos, determinados, então, pela forma do regulamento profissional, e não pela forma do fato, pela forma da verdade em si. Então, isso é a mesma coisa que dizer o seguinte: existe ainda a busca da verdade nas várias ciências, dentro da delimitação de um objeto previamente definido e recortado, mas não para além disso. Isso quer dizer que cada ciência estuda somente um objeto pré-definido, e depende de outra ciência para outros aspectos desse objeto, sendo possível um negócio chamado de interciência ou interdisciplinaridade, que também não tem base científica nenhuma, mas que permite de vez em quando fazer um troca-troca de informações, Mas nas grandes questões públicas, vamos dizer, em geral, a falsidade vai predominar, quase que inevitavelmente. E o único meio de contrabalançar isso seria, vamos dizer, a atividade de intelectuais públicos dedicados à busca da verdade. Em cada país existe um certo número dessas pessoas. Então, no Brasil, durante alguns anos, só teve um. Agora já tem mais. Só teve eu. Os outros não estavam fazendo isso. Estavam fazendo outra coisa completamente diferente. Eles são muito bons na sua área, mas não é a minha. A minha pergunta é o seguinte: eu desde pequeno eu tive esta imensa ambição. Eu quero ser o neguinho que sabe, entende o que está acontecendo. Porque eu fui criado dentro de um ambiente humano tão caótico, tão confuso e tão louco, que eu vi, bom, se ninguém entender esse negócio aqui, o pessoal vai ficar mais doido ainda. Então, essa realmente foi a única ambição que eu tive. Eu cheguei a pedir a Deus, falei: Deus, eu quero entender algumas coisas, mesmo que eu não consiga contar para ninguém, mesmo se eu abrir a boca todo mundo diz que eu sou louco, não tem importância. Eu quero entender para mim mesmo. Eu suponho que existem outras pessoas no mundo que também fizeram a mesma pergunta. Mas quando elas fazem a mesma pergunta, logo elas vão buscar um encaixe profissional, então vou fazer um curso de história, um curso de filosofia, etc, etc. E ele entra dentro de uma disciplina profissional que terá outras exigências muito superiores à busca da verdade. É sempre assim. Não existe, a busca da verdade não existe como profissão, nem de filósofo. Pergunta: se você chegar em qualquer faculdade de filosofia e disser: aqui o que vocês estão fazendo é a busca da verdade? Falo: não, aqui nós estamos estudando os textos clássicos, ensinando a lógica, e mais isso, e mais aquilo, análise de textos, etc. É isso que eles estão fazendo.
verdade enquanto coisa substantiva, enquanto noção substantiva, está totalmente alheia. Porque senão você cairia num problema. A filosofia que vocês estão ensinando aqui é a verdade. Se o cara disser é a verdade, bom, então virou um ensino dogmático. Nós só ensinamos a verdade tal como nós a entendemos e todo mundo tem que dizer sim. Então, não podemos ensinar a verdade substantiva, só podemos ensinar os métodos formais. Então, aparentemente não há saída. Isso quer dizer que a busca da verdade só existe como traço de personalidade humana concreta. Não como disciplina, não como ciência, nem mesmo como religião. A religião que você frequenta, ela vai te ensinar a busca da verdade? Não. Ela vai te dar algo que é transmitido há séculos como verdade, tá certo? Sem prejulgar se você vai adquirir uma percepção direta dessa verdade ou não. Por exemplo, vocês rezam, alguns rezam o Pai Nosso, rezam a Maria. Eu estou rezando essas coisas há mais de meio século, e o número de vezes em que eu percebo alguma verdade ali é ínfimo. Esses são momentos quase de iluminação. Você não pode ter isso todo dia. Então, em geral, você está repetindo uma coisa que em si mesmo é verdade, mas não é verdade para você. Até os místicos têm isso. Coisa que eles entram num período de secura. Quer dizer, eles estão ali fazendo as práticas, etc., mas não está funcionando. Na verdade está funcionando. Deus sabe o que faz. Mas Deus naquele instante te deixou no escuro. Quer dizer, até os místicos têm isso. Então por que nós não teríamos também? Então, isso quer dizer o seguinte: enquanto ainda existe o fenômeno da personalidade humana, que as pessoas estão querendo eliminar e fazer pessoas em laboratório, enquanto ainda existe, é isto que nós temos que nos apegar. A verdade só pode ser conhecida por uma personalidade humana real que esteja pessoalmente empenhada nisto. Não há outro meio. Não existe nenhum meio profissional, científico de buscar a verdade. Profissional, científico, filosófico, etc. Não existe nenhum. Só existe o comprometimento pessoal. E isso tem que ser uma coisa que venha daquele mesmo fundo insubornável que falou Ortega y Gasset. Não há outra chance, gente. Isto quer dizer que quem quer que diga a verdade, a disse por iniciativa exclusivamente pessoal dele. Se você pega e lê, por exemplo, o livro do Solzhenitsyn, o Arquipélago Gulag, tudo que ele conta ali era coisa que milhões de pessoas sabiam. Cada um entregava uma narrativa para ele, ele foi juntando. Agora eu vou contar todo esse negócio aqui. O cara arriscou a vida para fazer isso. Ele fez isso por profissão? Não. Na verdade, depois ele ganhou algum dinheiro com o Arquipélago Gulag quando ele estava com 143 anos de idade. Ganhou um prêmio, foi aplaudido, Mas, quando ele chegou no Ocidente, ele ficou profundamente decepcionado com as pessoas que o aplaudiam, porque elas também não estavam entendendo coisa nenhuma e também não estavam interessadas. Era outra coisa. Estavam interessados em outra coisa. Era o movimento editorial, era a publicidade, era o confronto entre estados, Estado americano e Estado soviético, era outra coisa. Então, esse livro também, ele partiu de uma iniciativa puramente pessoal, e ele só é aproveitado por quem o leia também por um interesse puramente pessoal. Os outros não, vão pegar outra coisa. Está entendendo? Quer dizer, a verdade, ela é coextensiva com a personalidade humana. Tudo aquilo que é feito desde um ponto de vista que não é o da personalidade real, mas que é o de uma profissão, de um papel social, etc., não é a verdade. São símbolos convencionais da verdade, que podem ser interpretados de outras maneiras. E isso aqui é um ponto que eu desejaria ardentemente transmitir aos meus alunos. Este envolvimento pessoal na busca da verdade, isto é tudo o que nós temos.